Eu venho a essa tribuna hoje, senhor presidente, comentar a pesquisa que foi divulgada pela CUT Vox Populi na sexta-feira, dia 2 de março. Foi uma pesquisa feita no dia 24 e 26, nos dias 24 e 26 de fevereiro, com 2.000 entrevistados em 118 municípios do Brasil. E essa pesquisa mostra que a maioria do povo brasileiro tem consciência de que o ex-presidente Lula foi condenado sem provas por juízes parciais que atuaram politicamente. E mostra que, na opinião da maioria, Lula não deve ser preso e tem direito a disputar mais uma vez as eleições presidenciais. E vejam que 91% dos entrevistados, a maioria principalmente, conhecem o processo sobre o triplex que condenou o presidente Lula. Os números são muito eloquentes. 40% dos entrevistados dizem que nada ficou provado contra o Lula. A pergunta era simples: teve provas de que Lula era culpado no caso do triplex do Guarujá? 40% das pessoas afirmaram que não, depois 30% que sim e mais algumas pessoas que não souberam informar. Mas isso é muito relevante, porque os meios de comunicação da grande imprensa, da grande mídia, sistematicamente falavam contra o presidente Lula e davam razão ao TRF4. 46% acham que o juiz Sérgio Moro e os outros juízes tratam Lula de maneira mais dura do que tratam Michel Temer e Aécio Neves. Vejam, 46% da população acha isso. 49% da população entrevistada afirmam que a condenação de Lula foi injusta, sem provas, e que ele não deve ser preso. E 56%, vejam, a imensa maioria, 56%, dizem que o processo e a condenação de Lula foram decisões políticas e não um processo judicial normal. Não foi por acaso que a Rede Globo e os grandes jornais, a grande mídia brasileira, não publicou essa pesquisa, não deu publicidade a essa pesquisa, porque ela desmente a narrativa desses veículos de comunicação, que insistentemente dizem que Lula é culpado nos processos, que ele é tratado com isenção e isonomia, que não há perseguição. Então, veja, as pessoas conseguem perceber que há injustiça no processo do Lula. E você faz uma pesquisa e tem esses resultados. E aí os grandes veículos de comunicação não divulgam. Aliás, um fato interessante ontem que eu constatei e até coloquei no Twitter foi que a pesquisa patrocinada pelo jornal Estado de São Paulo, a Ipsos, que sempre é divulgada mensalmente pelo Estadão, esse mês foi divulgada apenas no jornal online, lá no finalzinho, num pé de página, com um título extremamente insosso, que não dava a real dimensão do que era. Sabe por quê, senador Humberto? Porque Lula tem uma aprovação maior que todos os outros candidatos a presidente, 42%. E não é só isso. Lula tem uma aprovação maior que Sérgio Moro. Sérgio Moro só tem 39% de aprovação. E Sérgio Moro está rejeitado por 51% daqueles que foram entrevistados. Estou falando de uma pesquisa do Estadão. Por isso que não publicaram. Então, o que acontece? Querem fazer com que a população acredite na versão e na narrativa deles. Mas o povo não é bobo, não. O povo tem consciência. O povo sabe o que está acontecendo no país e sabe o que está acontecendo com o Lula. Porque mesmo sem ter tido acesso livre aos argumentos da defesa, nos meios de comunicação da grande mídia, aos nossos pronunciamentos, às nossas falas aqui, em sua sabedoria, o povo percebeu a fragilidade das denúncias, a parcialidade do juiz Moro, a combinação de votos no TRF4, coisa que nós já divulgamos aqui dessa tribuna. E percebeu que o seu maior líder, o candidato da esperança, eu diria o candidato da confiança, é vítima de uma perseguição política sem precedentes. E há um outro recado importante nessa pesquisa, muito importante, relevante, eu diria. 48% acham que Lula e qualquer outra pessoa, senhor presidente, qualquer outra pessoa só pode ser preso depois de recorrer aos tribunais superiores e não apenas com base na decisão de tribunal de recurso, como é o caso do TRF4.
Ou seja, a nossa Constituição é clara e diz que ninguém pode ser preso a não ser depois do trânsito em julgado de sentença condenatória. Ora, o trânsito em julgado de sentença condenatória é depois que você recorreu a todas as instâncias. Não é em segunda instância. Decisão de segunda instância não traz trânsito em julgado. Então, ao decidir ao contrário, o Supremo Tribunal Federal feriu a Constituição, mas mais do que isso, fere também a percepção de justiça da população. 48% acha que não pode ser preso sem trânsito em julgado. E na semana passada, eu estive no Supremo Tribunal Federal, junto com a senadora Fátima e mais 4 deputadas, para falar com a ministra Carmen Lúcia. Como senadora, no meu direito de senadora, que sou representante do povo brasileiro e, portanto, acho que expresso a vontade desses 48% entrevistados, fui conversar com ela e junto com as parlamentares para que aquela ação declaratória de constitucionalidade sobre a prisão depois do trânsito em julgado fosse colocada em votação. O país está suspenso, com insegurança em relação a isso. Fui pedir, e acho que tinha direito de fazer essa visita de maneira respeitosa. Aí vi alguns jornais, meios de comunicação, dizer que nós fomos pressionar. Nós não fomos pressionar. Eu não me sinto pressionada quando vem a essa casa juízes falar conosco. Nem me senti pressionada quando a gente recebeu aqui diversos candidatos ao Supremo, ao STJ, que é normal eles virem falar. Portanto, eu não acho que eu fui pressionar ninguém. Eu fui exercer o meu direito de cidadã, mas mais do que isso, de senadora da República e presidente de um partido político, para pedir mesmo que o Supremo coloque em votação, porque isso não é um problema do presidente Lula, isso é um problema de muitos cidadãos que hoje estão indo para a prisão depois da segunda instância e que o próprio Supremo, contrariando a sua decisão que está valendo, tem liberado essas pessoas, porque fica claro que não tem base constitucional e muitas vezes está se tratando de sentença arbitrária. Então, eu acho que essa casa, o Senado da República, que representa a Federação, devia fazer sim, uma ação junto ao STF, solicitando que essa matéria fosse pautada. Assim como sempre que temos ações de outros poderes, inclusive do Judiciário, para que matérias sejam pautadas, nós estamos abertos a essa discussão e, na maioria das vezes, essa casa pauta e decide essas matérias. Concedo uma parte ao senador Humberto. Senadora Gleice Hoffmann, inicialmente, eu queria parabenizá-la pela manifestação de Vossa Excelência, trazendo aqui para o plenário do Senado essas informações tão relevantes, oriundas de uma pesquisa feita e paga por um grande jornal de circulação nacional, que tem se caracterizado, inclusive, por uma posição frontalmente contrária ao presidente Lula, ao PT e a tudo que nós representamos. E essa pesquisa, ela demonstra claramente que a população brasileira, ela soube entender o que de fato está acontecendo no nosso país. E por essa razão tem se colocado claramente em repúdio às perseguições políticas de que tem sido objeto o presidente Lula e o PT, e em repúdio, além de tudo, acima de tudo, à seletividade que a justiça brasileira tem tido. Veja bem, senadora, aqui mesmo nessa casa há pessoas que já foram gravadas, que já foram identificadas fazendo ameaças de morte, de pessoas que mandaram buscar malas de dinheiro para si e para outrem. O próprio presidente da República já foi grampeado, gravado, também dando ordem para ir buscarem malas e também pedindo para continuarem apoiando o ex-deputado Eduardo Cunha, para que ele permanecesse calado. Então, isso, as pessoas são inteligentes, elas veem, por exemplo, que há gente aqui mesmo nesse Senado com conta lá no exterior, fruto de propinas, e não acontece nada. Agora mesmo, descoberto esse Paulo Preto, descobriram que ele tinha conta na Suíça, 113 milhões de reais, e durante a Lava Jato, que é uma operação tão cuidadosa, que vai a fundo de tudo, tirou dinheiro da Suíça para colocar num país da América Central,
num paraíso fiscal, e a Lava Jato não viu nada. E sabe por que a gente está sabendo disso? Não é porque alguém foi lá para buscar informação, é porque o Ministério Público da Suíça mandou para cá. E o Paulo Preto mandou para o Supremo porque ele está com medo de ficar só, quer ficar com os caciques do PSDB. Agora, essas pessoas estão livres, não estão ameaçadas de prisão e livres, inclusive, para disputar a eleição. Por isso, o povo brasileiro tem a noção do que há hoje, essa grande conspiração, lamentavelmente, para a direita tentar se manter no poder. Parabéns pela denúncia que faz Vossa Excelência. Agradeço a parte, senador Humberto. Antes de prosseguir, quero cumprimentar aqui quem nos visita hoje no Senado da República. Sejam muito bem-vindos a essa casa. E dizer, senador Humberto, que, por incrível que pareça, só vai ter um impedimento do presidente Lula de participar dessas eleições se não for julgado ou não for revista essa posição do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, quem está preso na Operação Lava Jato ou qualquer outra operação da Polícia Federal que queira disputar a eleição hoje, pode disputar, inclusive Eduardo Cunha. Só o presidente Lula vai ser impedido de disputar. Não pode ser justo isso. Se o presidente Lula tem que ser julgado, que seja julgado dentro dos parâmetros que a Constituição estabelece. Nós não temos nada contrário. Vamos defendê-lo, sabemos que ele é inocente, a defesa dele tem sido eloquente, mas tem que ser dentro do devido processo legal. Não pode para ele ser diferente. Na quinta-feira saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ratificando a decisão do TRF4 que absolveu o Vacari, tesoureiro do PT, em duas situações. Absolveu e o STJ ratificou. Pois bem, essa ação de absolvição do Vacari é a mesma ação do presidente Lula. É o caso do Triplex, da Coban, da cooperativa bancária. Só que no momento de processar e julgar, separaram, né, o presidente Lula, fizeram a ação de uma forma ligada à Petrobras, né, para que ele não viesse para São Paulo. E o Vacari não. Então, quer dizer, absolve um e condena outro por uma questão de foro? Então, é uma questão política. É só isso que nós queremos. Nós queremos justiça, que a Constituição que diz que ninguém pode ser preso ou ter os seus direitos suspensos antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, e trânsito em julgado é na última instância, portanto, o Supremo Tribunal Federal não pode ser preso e não pode ter seus direitos suspensos. É isso que nós queremos. Simples assim, como para qualquer cidadão nós queremos. Por isso, a gente tem insistido na candidatura do presidente Lula. E tem um outro fato interessante, 54% dos entrevistados da pesquisa Vox Populi acha que Lula deve ser candidato a presidente da República. E 48% acha que o povo deve julgá-lo, que tem que ter direito de julgá-lo politicamente. É isso que a gente pede. Concedo uma parte à senadora Vanessa. Senadora Gleisi, quero me somar a Vossa Excelência. Primeiro... Senadora Vanessa, só aproveitar para fazer um registro da presença aqui da professores e alunos do Centro Universitário de Lavras, Minas Gerais. Obrigado, senadora Vanessa. Eu também aproveito na esteira de Vossa Excelência e desejo a todos também uma profícua visita a Brasília. Mas, senadora Gleisi, eu quero me somar a Vossa Excelência em seu pronunciamento, no registro de uma pesquisa que mostra o sentimento da população brasileira. Vossa Excelência esteve com tantos outros parlamentares, com tantas outras lideranças do Brasil inteiro, em Porto Alegre, acompanhando aquele julgamento. Eu não pude ir por razão de saúde, mas eu acompanhei de casa, senadora Gleisi, assisti pela televisão, eu nem piscava. Todo o julgamento. E eu tenho certeza, convicção absoluta, que o brasileiro e a brasileira que tiveram a oportunidade de assistir aquele julgamento tinha a impressão nítida que estavam diante de um teatro, algo que foi perfeitamente combinado. A modulagem da pena, tudo, o discurso que um falava, o que o outro falava, senadora. Veja, condenaram o ex-presidente Lula por ele ser proprietário de um apartamento que não lhe pertence, que nunca lhe pertenceu, senadora Gleisi. Nem a posse. Nunca lhe aliás, vai a leilão. Aí eu fiquei lá, só ouvindo. O relator Gebran, salvo engano, Gebran, o nome do desembargador relator, ele disse, não,
Fato é que, veja, Vossa Excelência, fato é que o apartamento não está no nome do presidente Lula, nunca esteve. É da OAS, mas então a OAS é laranja do ex-presidente Lula. Desse jeito. Não, e mais. Eu acho que a hora que ele elaborou o voto dele, ele pecou num aspecto. Porque ele leu o depoimento, eu não me lembro o nome da pessoa, mas do responsável pela reforma, da Odebrecht, pela reforma do apartamento. E no depoimento, o responsável pela reforma do apartamento, quando questionado que foi, se aquela reforma era para o presidente Lula, ele disse não, é para qualquer pessoa que queira comprar o apartamento. Ou seja, o que eles não disseram à nação brasileira de que todos os depoimentos prestados, inclusive de representantes da construtora, todos, apenas um, tentou sustentar que o apartamento seria do presidente Lula. Foram dezenas de depoimentos e o presidente Lula foi condenado. É óbvio. Aí, senadora, querem que o Brasil acredite que justiça está sendo feita. Nesse caso, justiça não está sendo feita. E é por isso, senadora, Vossa Excelência, que além de ser uma senadora muito competente, ativa, é presidente do Partido dos Trabalhadores, mas Vossa Excelência sabe que essa não é uma luta do PT. Essa é uma luta de todos os democratas e democratas do país, em defesa do presidente Lula, da figura dele, mas, acima de tudo, em defesa da justiça, em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito. É por isso que o meu PCdoB, é por isso que tantas lideranças e tantos outros partidos se perfilam a esse pensamento, ao pronunciamento de Vossa Excelência, juristas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na luta contra aquilo que nós temos convicção que está sofrendo o presidente Lula, perseguição política, e estão utilizando justiça entre aspas, para efetivarem essa perseguição contra o presidente. Deixe que o povo brasileiro escolha quem quer que seja o seu presidente. Meu partido tem uma pré-candidata, tem uma candidata, Manuela Dávila, mas nem por isso nós podemos virar as costas à luta justa da população brasileira. E a luta justa, o correto hoje, é ficar ao lado da justiça. E ficar ao lado da justiça, senadora Gleice, é ficar ao lado de Lula. Então, cumprimento Vossa Excelência, sobretudo essa pesquisa que, creio, ela relata e retrata o pensamento da maioria da população brasileira. Obrigada, senadora Vanessa. Nós somos a favor do Pacto Constitucional de 88, eleição livre e democrática. Foi isso que nós pactuamos. E a eleição livre e democrática parte do pressuposto de que ninguém pode ser proibido de participar dessa eleição se não tiver uma condenação. Nós vivemos uma crise institucional e o Brasil exige para essa crise decisões corajosas, exige respeito à essência da democracia, muito além do cumprimento de formalidades vazias, senhores senadores e senhoras senadoras. E o respeito à essência da democracia só se dará pela realização de eleições livres, com a participação de todas as forças políticas, sem vetos artificiais e autoritários. E foi isso que a pesquisa mostrou. A pesquisa mostrou que o povo não é bobo, sabe o que está acontecendo no seu país. Muito obrigada, senhor presidente.